Hoje festejamos o batismo de Jesus. Ele é batizado por João, mas por que ele, sendo maior que João, se sujeita a ser batizado por alguém que é menor do que ele? Ele que é sem pecado vai para um batismo de arrependimento dos pecados. Por que Jesus se submete a tudo isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você, que Deus possa cada vez mais abençoar aí a tua casa, toda a sua família. Se você está chegando aí pela primeira vez no canal, inscreva-se. É bom poder viver a palavra de Deus cada momento da nossa vida. Vamos lá então, pegamos aí a palavra. Hoje o Evangelho está em Marcos capítulo 1, do versículo 7 ao 11. E diz assim: Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Olha que extraordinário. O texto começa dizendo que João tem consciência de que ele é menor, de que ele não pode nem se aproximar, nem para tocar ali a parte, entre aspas, mais indigna, que é os pés deste Senhor, deste homem extraordinário. Mas ele, que sabe de toda a sua incapacidade, tem que batizá-lo. No outro evangelho, lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 a 17, você vai ver que João, ele fica assim: como assim eu batizar o Senhor? Muitas vezes Deus nos coloca numa missão que é muito maior do que nós. Como eu, Senhor? Como eu vou dar conta? Como é possível que isso aconteça? E pode ser uma missão dentro da sua família. Quantas vezes nós nos perguntamos como isso se dará? Como essas coisas podem acontecer? Como esses problemas da minha família podem resolver com a minha ajuda? O que eu posso fazer para que isso possa acontecer? A gente vê que a missão às vezes é grande. Somos chamados a ser elo de misericórdia, de amor no nosso trabalho, e a missão é grande, mas de repente, você, pequeno, começa a descer, a ser pequeno, simples. Jesus vai dizer a João que é preciso que se cumpra a justiça, que se cumpra aquilo que é prometido pelo Pai, todo o caminho, a justiça de que todos os homens devem passar por ela. O Senhor escolheu passar por todos aqueles caminhos, embora ele, entre aspas, não tivesse nem necessidade de se encarnar. Mas ele faz por amor e não assume aquilo que o homem é pela metade, nem os caminhos pela metade, mas faz todo o caminho, porque ele é aquele que assume por inteiro. Assim, Jesus vai até João. João compreende que é menor, mas tinha que se sujeitar-se diante da justiça de Deus. Aquilo que Jesus pedia para ele era necessário para que a obra de Deus se realizasse. Muitas vezes, meus caros, é necessário que a gente diminua para que a obra de Deus se realize. É necessário que nós possamos realmente ser mergulhados agora na presença do Espírito, porque só o Espírito Santo pode nos dar uma capacidade não só de arrependermos, mas a capacidade de deixarmos ser menor para que Deus cresça. Às vezes na nossa família a gente precisa ser o menor, ser servo de todos, porque servindo a todos só assim vão conseguir aquela família encontrar Deus. Alguém que diminua diante dos outros de tal forma que possa servir aos outros e servindo aos outros possam expressar
uma presença. E aí Deus, lá do céu, envia o seu Espírito, que desce sobre Jesus como pomba, sobre nós como um fogo impetuoso, com uma graça extraordinária ou com uma brisa suave que nos dá a capacidade de nos tornarmos o Filho amado de Deus. Lógico, Padre, todos nós somos já o Filho amado de Deus, mas há aqui uma docilidade de um testemunho de Deus para com aquele que desce. Humilhai-vos diante da mão do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante daquilo que Deus te pede, porque assim Ele te exaltará. Ele mesmo vai dar testemunho. Outros dias aí atrás nós falamos sobre isso. Ele dá testemunho. Então compreende isso, um caminho de descida. Às vezes a gente não precisa passar por aquilo, mas a gente vai. Lembra a primeira vez que entrei na comunidade, estava na comunidade já há algum tempinho, minha mãe veio me visitar, morava numa favela em Taipas, e a favela era terrível, era muito morro, depois de muito morro tinha escada. E eu já tinha formado, já era economista, estava fazendo pós-graduação, tinha todo o caminho já percorrido. E aí minha mãe chega de viagem, morava lá no Mato Grosso, eu ainda magrinho, pego aquelas malas pesadas dela, que ela tinha chegado, sobe aquele morro todo, depois chega ainda lá em cima, coloca nos ombros e vai subindo com aquelas malas pesadas, um monte de escada até chegar lá em cima. Chego lá, nosso barraco feito de madeirite, onde o vento entra para todo lado, o frio, tudo ali naquela precariedade, esgoto a céu aberto, água que falta, tudo. Minha mãe olha para mim e diz: meu filho, você não precisa disso. Você não precisa. E compreendo profundamente a minha mãe, realmente, ninguém precisa viver nessa condição, nessa situação, ninguém precisa passar por isso, dessa pobreza extrema. E aí eu fiz uma pergunta para ela: mãe, olha para mim. Ela olhou, eu disse: mãe, você acha que eu estou feliz ou infeliz fazendo o que eu estou fazendo? Aí ela chorou mais, porque que ela percebia que na verdade eu estava feliz vivendo aquilo, vivendo daquela forma. Porque no fundo, já não são tanto as coisas que você faz ou como você vive. Por isso eu quero dizer, queira você seja milionário, queira você receba um salário mínimo para sobreviver, não é tanto isso. Embora, lógico, eu queria que todo mundo fosse milionário, porque não precisaria preocupar com tantas contas para pagar, com outras coisas, embora também quem tem mais dinheiro também tem mais coisas para resolver também, mais contas para pagar. Mas assim, não é tanto essas coisas, ou o lugar com que você mora, mas é o tanto que você se encontra na missão que Deus te pede. E muitas vezes, para você se encontrar naquela missão que Deus te pede, é preciso descer. É preciso se colocar a serviço dos outros, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, em todas as outras coisas. Mas aquilo não vai ser algo triste, algo infeliz para você. Estou aqui morrendo porque o Evangelho me pede, que difícil, que eu não aguento mais, mas o Evangelho está me pedindo. Não, quando se ama, olha, nem se percebe. Eu posso te dizer que morando naquela situação, com aquela precariedade, a gente encontrava ali uma felicidade, de uma presença. Não tínhamos nada. E era por isso que nós tínhamos tudo. Bom, pense um pouquinho sobre tudo isso. Deus vos abençoe, nos dê um bom domingo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.